Olá, aqui é Igor Carvalho. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento de análise de risco para SPDA. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre os riscos toleráveis e os valores determinados para cada um deles. Verificamos também que o risco R4 não possui um valor pré-definido, sendo necessário fazer a sua análise de custo-benefício. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre procedimento para avaliar a necessidade de proteção. Quais os procedimentos a seguir para identificar realmente as componentes de risco, identificar o risco, verificar e calcular o risco total para a edificação, fazer a comparação com o risco tolerável e verificar as medidas de proteção necessárias à edificação. Falando agora dos procedimentos para avaliar a necessidade de proteção, vamos utilizar o fluxograma ao lado. Nele, indica que a primeira coisa a ser feita é identificar a estrutura a ser protegida. Nos procedimentos básicos que estudamos no vídeo passado, eu disponibilizei para você uma planilha de checklist, uma planilha onde você pode fazer a identificação da estrutura a ser protegida e verificar todas as informações necessárias para que você possa elaborar a sua análise de risco. Na sequência, após ter identificado a estrutura a ser protegida, o meio ambiente e todas as características dessa estrutura, é necessário identificar os tipos de perdas relevantes à estrutura. Nós também já falamos sobre isso, que são os tipos de perda. L1, perda de vida humana, L2, perda de serviço ao público, L3, perda de patrimônio cultural e L4, perda de valor econômico. Identificada qual as perdas para a edificação, nós passamos para o próximo passo, que é verificar e calcular as componentes de risco. Nós verificamos também, nas aulas passadas, que para cada tipo, para cada risco, seja R1, R2, R3 ou R4, existe um conjunto de componentes de risco a serem calculadas. A soma desse conjunto de componentes de riscos a serem calculadas é que nos levará ao risco total, seja ele R1, R2, R3 ou R4. Após calcular cada componente de risco, feita a somatória dessas componentes de risco e identificado o risco total, passamos para o próximo passo, que é comparar esse risco total com o risco tolerável. Caso o risco total seja menor do que o risco tolerável, nós vamos vir para esse passo. A estrutura está protegida. Caso o risco total seja menor do que o risco tolerável, a estrutura já está protegida, não necessita a aplicação de medidas de proteção para essa estrutura. Caso contrário, o risco total é maior do que o risco tolerável, nós necessitamos de aplicar medidas de proteção para essa edificação. Lembrando que essa sequência, essa aplicação dessa sequência é para cada um dos riscos. Se eu identifiquei o tipo de perda L1, eu tenho que fazer a sequência para R1. Comparar R1 com R tolerável de R1 e verificar se existe a necessidade de proteção ou não existe a necessidade de proteção. Mesma coisa, R2, comparar o R2 com o risco tolerável. Se sim, se ele for maior do que o risco tolerável, necessita de proteção. Se não, a estrutura está protegida. É necessário fazer isso para cada um dos riscos. Dando sequência, verificada que a estrutura necessita de proteção, partimos para uma pergunta. A edificação, a estrutura atual, existe SPDA instalado na estrutura atual? Se a estrutura já possui SPDA instalado, vamos para uma segunda pergunta. Verificar se existe MPS instalado, medidas de proteção contra surto. Caso já exista SPDA instalado, mas mesmo assim o risco está maior do que o risco tolerável, é provável que as componentes de risco relacionadas às medidas de proteção contra surto que estão causando o aumento do risco total. Então, é necessário fazer a pergunta se existe MPS instaladas.
Se já existem MPS instaladas, que é o caso de sim, temos que verificar outras medidas de proteção para a edificação. Verificar se as MPS instaladas estão adequadas, verificar se o SPDA está instalado, também verificar se não há necessidade de medidas de proteção de combate a incêndio, outras medidas de proteção para que possa ser mitigado o risco total. Caso não haja MPS, medidas de proteção contra surto, partimos para a instalação das medidas de proteção contra surto. É uma solução para se mitigar o risco total e assim levá-lo para o risco tolerável, para ser igual ou menor que o risco tolerável. Voltando à primeira pergunta, se há ou não SPDA, caso não haja SPDA instalado, a primeira medida a ser tomada é verificar se RA, se as componentes RA mais RB mais RU mais RV são maiores do que o risco tolerável. Se essas medidas são maiores do que o risco tolerável, nós partimos para uma instalação de SPDA. É necessário instalar um tipo de SPDA adequado. Se a soma dessas componentes de risco forem menor do que RT, é sinal que não são essas componentes de risco que estão elevando o risco. Dessa forma, não é necessário a instalação de um SPDA completo. Você pode partir para a instalação de um MPS, de uma medida de proteção contra surto. Essa medida de proteção contra surto que vai reduzir as componentes de risco que estarão afetando o seu risco total, o seu R, caso a soma dessas componentes de risco sejam menor do que o risco tolerável. Aí sim você parte para a instalação de MPS, medidas de proteção contra surto. Feita essa verificação e aplicada as medidas de proteção necessárias, parte-se para calcular novos valores das componentes de risco. Tendo aplicado as medidas de proteção, calcula-se os novos valores para as componentes de risco e todo o processo é refeito, a comparação do risco com o risco tolerável. Recalculando as componentes de risco e verificando o valor do risco, você vai conseguir identificar se as medidas de proteção aplicadas ao seu sistema, à sua estrutura, foram eficientes ou não. Se aquele conjunto de medidas de proteção que você indicou para a sua estrutura foi eficiente ou não. Se foi eficiente, a estrutura está protegida. Caso não, você tem que partir para verificar quais as componentes de risco continuam afetando o risco da sua estrutura e verificar novamente todos esses pontos, verificar, fazer todo o processo e adotar novas medidas de proteção para sanar, para diminuir o risco na sua edificação. Como nós falamos aqui no fluxograma, se R maior do que o risco tolerável, medidas de proteção devem ser adotadas no sentido de reduzir R para menor ou igual ao risco tolerável, para todos os riscos aos quais a estrutura está sujeita, para todos os tipos de perda que foram identificados naquela estrutura. Se a soma das componentes de risco RA mais RB for menor do que o risco tolerável, um SPDA completo não é necessário. Neste caso, a instalação de DPS, de acordo com a ABNT NBR 54194, são suficientes. Se a soma da componente de risco RA mais RB for menor que RT, você parte para essa aplicação, a aplicação das medidas de proteção contra surto, das MPS. Não é necessário a instalação de um SPDA completo. Significa que não são essas componentes de risco, RA e RB, que estão elevando o risco na sua edificação. Essas componentes de risco RA e RB, elas são mitigadas com a instalação de um SPDA. O SPDA a instalação do SPDA tem influência na redução desses riscos, dessas componentes de risco RA e RB. Uma observação importante aqui, voltando ao fluxograma, é quando você tem SPDA instalado, você determinou e verificou que existe SPDA instalado
Se sim, partimos para a avaliação da necessidade de instalação de MPS. Se também foi identificado que a edificação, a estrutura, já possui medidas de proteção contra surto instaladas, nós partimos para instalar outras medidas de proteção. Nesse momento, é necessário que você volte na tabela que eu já apresentei para vocês de fatores que influenciam os componentes de risco. No módulo 2, eu apresentei para vocês os fatores que influenciam as componentes de risco. Volte naquela tabela que lá você vai conseguir identificar outras medidas de proteção que podem ser aplicadas para que o risco seja reduzido, caso a estrutura já possua um SPDA instalado, já possua as medidas de proteção contra surto instaladas. Faz necessário você identificar exatamente qual componente de risco está elevando o risco na sua estrutura, na sua edificação, fazendo com que o risco seja maior do que RT. Identificando exatamente qual componente de risco está fazendo isso, comparando realmente qual delas é a maior dentre as componentes de risco, qual é a menor, qual que tem uma porcentagem de influência maior na somatória desses componentes de risco. E voltando na tabela de fatores que influenciam os componentes de risco, você vai lá identificar quais as medidas de proteção você pode aplicar para reduzir exatamente aquela componente de risco que está aumentando o seu risco total e fazendo com que ele esteja acima do risco tolerável. Bem, esses foram os procedimentos para avaliar a necessidade de proteção contra descargas atmosféricas. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os procedimentos para avaliar o custo da eficiência da proteção. Nessa etapa do nosso treinamento de análise de risco, já conseguimos identificar que R1, R2 e R3 devem ser considerados para a avaliação da necessidade da proteção contra as descargas atmosféricas. O risco R4, já está mais voltado para os procedimentos para avaliar o custo da eficiência da proteção, que é o custo-benefício de aplicação das medidas de proteção. Então, no próximo vídeo, falaremos sobre os procedimentos para avaliar o custo da eficiência da proteção. Te espero no próximo vídeo.